tarde, começando aí mais um programa Procure Seus Direitos. Olha, semana passada eu falei aqui no programa Procure Seus Direitos sobre o Juizado Especial Cível. Aliás, recebi vários e-mails de pessoas querendo mais esclarecimento. Mas eu recebi um e-mail de Zé Hilder, ele é um estudante de Direito lá da Paraíba, deve certamente estar passando férias aqui em Natal. Ele perguntou e sugeriu que eu falasse sobre a diferença entre a Justiça Comum, a Justiça Federal, o Ministério Público e a Procuradoria de Assistência Judiciária. É o seguinte, a gente sempre procura a Justiça Comum quando o valor em questão exceder 40 salários mínimos, algo em torno de R$15 mil. Ou então, quando a matéria não puder ser apreciada por determinação legal pelo juizado especial. Certo? Como, por exemplo, os processos contra o Estado, contra os seus órgãos, tem que ser julgado pela Justiça Comum. Nestes casos, o autor vai ter que pagar as custas judiciais e pagar os honorários do advogado ou advogada, o que não acontece no Juizado Especial Cível. Ou então pode requerer ainda a justiça gratuita, que o juiz vai decidir se autoriza ou não a isenção das custas processuais. Tá certo? Já na Justiça Federal, são julgadas causas contra a União e seus organismos, suas autarquias, por exemplo, questão de aposentadoria, INSS, é um órgão federal. Neste caso, tá certo? Nestes casos, melhor dizendo, também são obrigatórios os recolhimentos das custas judiciais e a contratação de advogados, salvo quando a lei disser ao contrário. É o que eu sempre digo aqui, cada caso é um caso. Aí você pode dizer, né, Júnior? Até agora eu entendi. Mas o Ministério Público, como funciona? Olha, o Ministério Público ele é formado por promotores, procuradores de justiça. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o grande defensor da sociedade. O Ministério Público, no caso da defesa dos consumidores, que é um dos grandes temas aqui do nosso programa, atua na proteção e defesa dos interesses coletivos dos consumidores. Em primeiro lugar, tenta-se uma conciliação, que aliás é o que eu sempre digo, a conciliação sempre é o melhor caminho. Mas, caso não seja possível, o Ministério Público entra na Justiça com ação civil pública, visando a coibir uma prática que foi considerada ilegal. Já a Procuradoria de Assistência Judiciária presta um atendimento gratuito à população carente. Se necessário, seus procuradores entram com a ação na Justiça e acompanham o processo até o fim. É meio complicado entender, né? Mas é importante você saber disso, tá certo? Outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor, como eu disse aqui no programa de ontem, que é um dos tops das perguntas, determina que todo consumidor tem direito e acesso à justiça para facilitar, né, este acesso. O Código estabeleceu uma norma que só vale para as ações de consumo. Elas podem ser ajuizadas, essa é a norma, elas podem ser ajuizadas onde reside o consumidor. Isso é uma vantagem em relação a outros tipos de processo, outros tipos de ação, que devem sempre ocorrer no domicílio do réu. Também com suas exceções, o direito tem muitas exceções. Em outras palavras, você fará sua reclamação na cidade onde mora e não mais na cidade onde fica a sede da empresa reclamada. Tá certo? Existem algumas expressões, e aqui é curiosidade jurídica, que a gente ouve, mas às vezes passa despercebido. Por exemplo, você sabe qual é a diferença entre promulgação e sanção de uma lei? Isso aí a gente ouve muito. A lei foi promulgada, a lei foi sancionada, mas a gente muitas vezes não sabe essa diferença. A promulgação é quando a lei é publicada oficialmente, aquela que sai no Diário Oficial. E a sanção é quando o presidente, a governadora ou o prefeito aprovam uma lei que foi votada no Congresso, na Assembleia ou na Câmara Municipal de Vereadores. Mas só vale depois da promulgação e depois do prazo dito e estabelecido. Algumas leis entram em vigor imediatamente, já outras podem demorar mais de um ano, ou pelo menos a virada do ano para poder valer, como é o caso das leis que instituem impostos. Em regra geral, uma lei entra em vigor na data da sua publicação. Tá certo? Fique de olho nos seus direitos. E nós temos aqui de segunda a sexta, às 13h55, um encontro marcado aqui na TV Tropical com o programa Procure Seus Direitos. Até logo. Boa tarde para todos.